Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a Flare Networks, essa blockchain que promete conectar tudo. Vamos falar um pouco sobre a história, utilidade, a conexão que ela tem com a XRP e vamos mergulhar um pouco mais a fundo para entender como tudo funciona. Então fiquem ligados que o vídeo já vai começar. O diretor, solta essa vinheta aí. A Flare Network é uma blockchain de camada 1, baseada na Ethereum Virtual Machine, a EVM, a gente já falou sobre isso, e foi fundada em 2019 pelo Hugo Filion, Sean Rohn e Nairi Usher. Só para a gente tentar deixar o vídeo mais explicativo possível, quando a gente fala blockchain de camada 1, a gente se refere à blockchain principal, como se a gente falasse da Bitcoin ou Ethereum. Só para adicionar, a camada 2 refere-se a soluções que operam sobre a blockchain camada 1, ou seja, sobre a blockchain principal. Isso geralmente visa melhorias na escalabilidade e eficiência. Tentando trazer isso para o mundo real, imagina como se fosse uma rua, ela começa a ficar muito congestionada, e aí o que o engenheiro faz? Projeta uma ponte. Isso vai garantir que o fluxo melhore muito e a rua principal não fique congestionada. Então a gente pode dizer que Flare, XRP, Bitcoin, Ethereum são todas blockchains de camada 1, mas a Lightning, por exemplo, para quem já ouviu falar, é uma solução de camada 2, porque as transferências feitas nela são fora da blockchain do Bitcoin. É mais como uma solução que permite transações mais rápidas e baratas fora da blockchain principal, o que é chamado de off-chain. Bom, voltando para a Flare, ela foi originalmente projetada para fornecer capacidades de contratos inteligentes para blockchains que não possuíam essa funcionalidade de forma nativa. Os fundadores da Flare identificaram a necessidade de aumentar a funcionalidade de blockchains que, embora eficientes em termos de transações, careciam de suporte para contratos inteligentes. E a Flare veio para resolver exatamente esse problema, oferecendo uma blockchain que seja robusta e escalável para blockchains que não suportam contratos inteligentes de forma nativa, como é o caso da XRP Ledger, Litecoin, Dogecoin, entre outros. Desde a sua criação, a Flare Network atraiu um interesse significativo de vários investidores. Em 2019, a Flare recebeu um investimento significativo da Xspring, que é o braço de investimento da Ripple Labs, que reconheceu o potencial da Flare para melhorar a XRP Ledger. E em 2021, a Flare ainda conseguiu levantar milhões de dólares em uma rodada de financiamento que contou com a participação de várias empresas de capital de risco e investidores individuais. E lembra que no início do vídeo eu falei da conexão da Flare com a XRP? Então, em 2020 foi anunciado um airdrop para as pessoas que tivessem XRP nos seus portfólios, como uma forma de incentivar essas pessoas a participarem da Flare. A decisão de realizar um airdrop surgiu do desejo de aumentar a visibilidade da blockchain da Flare e garantir uma base sólida de usuários desde o início. E para quem não sabe, lá no início a Flare se chamava Spark, mas depois de tanta confusão, Spark é o token e Flare é o nome da blockchain, eles simplesmente decidiram rebatizar o token para Flare também. Então o token é Flare e a blockchain também é Flare. O snapshot para o airdrop foi realizado em 12 de dezembro de 2020. Eu estava lá. Durante o snapshot, o saldo de XRP de cada usuário foi registrado para determinar quanto de Flare eles receberiam no futuro. Para cada XRP que você tivesse no momento do snapshot, você seria elegível a receber 1.0073 Flare, ou seja, quase 1 para 1. Para ser elegível ao airdrop, quem tivesse XRP na época teria que ter ou numa carteira qualificada ou numa exchange que tivesse declarado que estaria participando do airdrop. Muitas exchanges populares, como Binance, Coinbase, Kraken, apoiaram o airdrop e distribuíram os tokens diretamente aos seus usuários. Teve uma pequena demora para quem tinha os tokens numa exchange, mas isso porque a exchange teve que fazer todo o processo para todos os usuários. Quem tinha XRP numa carteira própria, como foi o meu caso, simplesmente recebeu imediatamente após um pequeno passo a passo que a gente precisou fazer. O airdrop de Flare teve um impacto significativo na comunidade XRP e também ajudou a aumentar a conscientização sobre o que era a Flare Network. A iniciativa atraiu muitos novos usuários e também incentivou a exploração e a utilização das funcionalidades da Flare. Bom, a distribuição dos tokens começou em janeiro de 2023 e inicialmente ela foi programada para ocorrer em várias etapas para evitar impactos significativos no mercado. A ideia era, no primeiro mês você receberia 15% do que você era elegível e nos meses consecutivos você receberia 3% por mês até completar os outros 85%.
100%. Só que a comunidade começou a se mexer e entendeu que essa não era a melhor forma de distribuição, porque as pessoas receberiam 3% ao mês, sem qualquer interação com a blockchain, e caso elas decidissem vender, elas só estariam extraindo dinheiro da própria blockchain. E aí, em fevereiro de 2023, veio a primeira FIP. FIP quer dizer Flare Improvement Proposal, ou seja, como se fosse uma proposta de melhoria para Flare. E aí começam as coisas interessantes dessa blockchain. As propostas são feitas on-chain, ou seja, elas são feitas na própria blockchain pelas pessoas que têm Flare em seu portfólio. As pessoas que votam têm interesse que a blockchain prospere. E essa FIP01 foi uma proposta para alterar a distribuição da Flare e foi aprovada numa maioria esmagadora. E de acordo com a nova regra, para ter direito à distribuição mensal, que ficou conhecida como Flare Drop, você agora tem que ter WFlare na sua carteira. A gente já vai ver como é que a gente transforma Flare em WFlare e o processo é extremamente simples. E essa mudança fez com que somente quem tem algum envolvimento com a blockchain seja então elegível ao Flare Drop, o que faz total sentido. Pô, mas você está falando de Flare Drop, uma coisa que já aconteceu? Calma, isso ainda está acontecendo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer para também serem elegíveis ao Flare Drop todo mês. E já que eu vou dar essa boa para vocês, não esquece de curtir o vídeo, isso dá uma moral, fortalece o nosso canal e faz com que a gente possa cada vez mais trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. Agora que eu já mendiguei meu like aqui, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura técnica da Flare. Vamos começar pelo FTSO, que significa Flare Time Series Oracle. O FTSO é um sistema descentralizado de oráculos que fornecem dados de série temporais, como os preços das criptomoedas, por exemplo, para as aplicações dentro da Flare. Os dados são coletados de diversas fontes, exchanges centralizadas, exchanges descentralizadas, e processados por uma rede de provedores de dados independentes que são incentivados a fornecer estimativas precisas em troca de Flare. Esse sistema permite que os desenvolvedores acessem dados externos de forma segura e descentralizada, evitando a dependência de oráculos centralizados, que são geralmente caros e não confiáveis. Só para tentar ilustrar o que eu acabei de falar, todo mundo já deve ter passado por isso. Você está vendo o preço da sua moeda na sua exchange preferida e você repara que tem um pavio gigante para cima ou para baixo, e se você for ver isso numa outra exchange, esse pavio não existe. Muitas pessoas dizem que isso é manipulação de preço da própria exchange, e na Flare isso não acontece. Bom, mas vamos lá, como é que isso funciona na Flare então? Como é que se chega a um consenso de preço? Diversos provedores, ou seja, diversos FTSOs, enviam informações sobre os preços a cada 90 segundos. E isso é importante por três principais motivos. O primeiro, a precisão. A frequência de 90 segundos permite que os dados fornecidos sejam altamente atualizados, refletindo rapidamente as mudanças de mercado. Número 2, a segurança. A forma como esses preços são enviados é um processo que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele se chama Commit and Review, ou seja, comprometa-se e depois revele. E isso impede que os dados sejam manipulados, o que aumenta a confiança na integridade das informações fornecidas. E o terceiro é a eficiência. Os intervalos regulares garantem que os DEPs e os contratos inteligentes que dependem dos dados de preço possam operar com base em informações atuais e precisas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o State Connector ou Data Connector. Ele permite que informações de outras blockchains ou até de internet sejam usadas em contratos inteligentes da Flare. Tá, mas e aí? Qual é a utilidade desse Data Connector? Existem quatro utilidades principais para o State Connector. O primeiro, F-Assets. O State Connector é fundamental para a criação e uso do que eu acredito que vai ser a maior revolução em relação à conectividade de blockchain. Os F-Assets são representações tokenizadas de ativos de outras blockchains na Flare. Ele verifica transações em blockchains de origem, permitindo a emissão de equivalentes tokenizados na Flare. Por exemplo, um depósito de Bitcoin na própria rede do Bitcoin pode ser verificado e usado para emitir FBTC na Flare. Esse FBTC passa a ser essa representação do Bitcoin na Flare, só que ele passa a ter contratos inteligentes, ou seja, ele passa a poder ser usado em aplicações descentralizadas dentro da Flare. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre os F-Assets. Voltando à utilidade do State Connector, ele também facilita a criação de pontes descentralizadas para a transferência de ativos entre diferentes blockchains.
Ele permite verificar a validade de transações em outras redes, possibilitando a transferência segura de ativos entre blockchains, sem a necessidade de intermediários centralizados. Um outro ponto também muito importante sobre o Data Connector é que desenvolvedores podem usar ele para criar aplicações descentralizadas que interajam com múltiplas blockchains. Isso aumenta a flexibilidade e a funcionalidade dessas aplicações, porque permite a criação de aplicações interconectadas. Um exemplo poderia ser trocas automatizadas, que são geralmente conhecidas como atomic swaps, onde a plataforma permite a troca direta entre ativos de diferentes blockchains, sem a necessidade de intermediários centralizados. Por exemplo, você vai poder trocar XRP por Ethereum e o State Connector vai verificar que a transação ocorreu tanto na XRP Ledger quanto na rede Ethereum. Um outro exemplo poderia ser staking e recompensas multi-chains, ou seja, os usuários poderiam participar de programas de staking em diferentes blockchains simultaneamente através da Flare. Essa aplicação descentralizada, por exemplo, poderia usar o State Connector para verificar as recompensas de staking em diferentes redes. Um outro ponto muito importante também tem a ver com a verificação das transações para segurança financeira. O State Connector pode verificar a validade das transações em outras blockchains para garantir que os ativos colateralizados estejam realmente transferidos antes de liberar um empréstimo. Ou seja, você vai poder usar Ethereum, por exemplo, depositado na rede Ethereum e pegar um empréstimo na Flare, porque o State Connector vai poder ler essa transação na Ethereum e entender que de fato ela ocorreu e o ativo está lá seguro como colateral. E isso é vital para prevenir fraudes e garantir a integridade das operações financeiras. Agora vamos falar um pouco sobre os F-Assets, porque eu tenho certeza que isso vai levar a Flare para outro patamar. F-Assets vai ser um protocolo nativo da Flare que vai permitir que tokens de blockchains que não suportam contratos inteligentes, como Bitcoin, XRP, Doge, Litecoin, sejam usados de forma confiável com contratos inteligentes na Flare. Esse sistema vai possibilitar a utilização de ativos que representam uma grande parte do valor total de mercado de criptomoedas em aplicações descentralizadas na Flare. Ou seja, o F-Asset vai ser uma representação tokenizada de um ativo de outra blockchain na Flare. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre os F-Assets. Dentro desse sistema, existem alguns personagens para fazer essa roda girar. O primeiro são os agentes. Bom, os agentes têm a função de facilitar a mintagem e a redenção dos F-Assets. Eu não sei se mintagem ou cunhagem é o melhor termo aqui, mas o que vai acontecer? Você vai pegar a sua XRP, vai entregar para o agente e ele vai te devolver FXRP. Você vai entregar seu Bitcoin, vai entregar para o agente e ele vai te entregar FBTC. E da mesma forma como você vai entregar para ele FBTC ou FXRP e ele vai te devolver o BTC ou XRP. Eles também vão ser responsáveis por manter os ativos como XRP, Bitcoin, Dogecoin em uma conta segura. E eles também vão garantir essa quantidade de F-Assets que eles ajudaram a emitir com colateral em Flare e em outras moedas aprovadas pela governança da Flare. Aí você pode se perguntar, mas o que acontece se o agente simplesmente sumir com o meu asset? Calma que eu vou te explicar. A Flare também pensou nisso. O segundo personagem desse mecanismo são os usuários, que vão interagir diretamente com os agentes, tanto para a mintagem quanto para a redenção dos assets, enviando isso diretamente para o agente. O terceiro personagem são os provedores de colateral. Eles vão ser encarregados de fornecer esse colateral para garantir a segurança dos F-assets já emitidos. Eles devem fornecer ativos líquidos, como Flare e Stablecoin, ou outras criptomoedas aceitas pela governança da Flare. O colateral fornecido deve ser suficiente para cobrir o valor total dos F-assets emitidos, oferecendo uma margem de segurança adicional. Vale lembrar que para quem optar ser provedor de colateral, enquanto esse colateral estiver sendo fornecido, você também vai ganhar recompensa. Essa recompensa vai vir da taxa que os usuários vão ter que pagar para os agentes quando for emitir um F-asset. Ou seja, parte dessa taxa vai para o agente e a outra parte vai para os provedores de colateral. Bom, e agora vem a parte da segurança descentralizada do protocolo dos F-assets. O primeiro são os liquidadores.
Bom, eles entram em ação quando o valor de colateral de um agente se torna insuficiente para a quantidade de F-assets que ele já gerou. Os liquidadores vão precisar monitorar constantemente os níveis de colateral do agente para garantir que eles estejam em níveis aceitáveis. Quando o valor do colateral cai abaixo do necessário, ele entra em estado de liquidação. Nesse caso, os liquidadores enviam F-assets para dentro do sistema e, em troca, recebem o mesmo valor e mais um prêmio diretamente do agente. Os F-assets que foram enviados pelos liquidadores são queimados pelo sistema, fazendo com que o nível de colateral do agente volte aos níveis aceitáveis. Ou seja, ser um liquidador vai ser vantajoso, porque sempre que você vir um agente com um nível de colateral abaixo do necessário, você pode fazer com que ele entre em estado de liquidação e isso vai fazer com que você ganhe uma recompensa da plataforma. Ou seja, a plataforma acaba estimulando essa vigilância de forma descentralizada, porque qualquer um pode ser um liquidador. E tem também os desafiadores. Eles monitoram as atividades do agente para detectar transações não permitidas com os ativos. Eles utilizam o State Connector para verificar e provar transações não permitidas que tenham sido realizadas pelos agentes. E quais seriam essas transações não permitidas, por exemplo? Bom, quando o agente pega o seu Bitcoin ou a sua XRP para que você então possa ter FXRP ou FBTC, ele precisa manter esses ativos numa conta segura. E esses ativos precisam necessariamente permanecer nessa conta. A partir do momento que ele tira o ativo dessa conta, isso é tido como uma transação não permitida. Bom, mas como é que vai funcionar essa criação dos F-assets? Bom, os usuários vão depositar os ativos na blockchain de origem, como o Bitcoin ou a XRP Ledger, em um endereço seguro e gerido pelos agentes. O State Connector, ele verifica e valida a transação e após essa validação, um equivalente tokenizado como FBTC ou FXRP é então emitido na Flare. Os agentes precisam fornecer garantias, que é o colateral, geralmente superior a 100% do valor dos ativos, para garantir que os F-assets estejam sempre lastreados por um valor equivalente aos dos tokens originais. E isso é muito importante, porque protege os usuários contra o risco de insolvência, por exemplo. Bom, e agora que você tem F-asset, você vai poder utilizar esses tokens em aplicações descentralizadas na Flare, fazendo com que você possa aproveitar tudo que DeFi, as finanças descentralizadas, têm para te oferecer, sem você precisar vender ou converter os seus ativos originais. Bom, mas e se eu quiser meu Bitcoin ou minha XRP de volta? Bom, através do protocolo, você vai fazer o caminho inverso. Você vai entregar para o agente FBTC ou FXRP e você vai ter o seu asset original, Bitcoin ou XRP, ou Dogecoin ou Litecoin, de volta. Atualmente, os F-assets estão em fase de teste e serão lançados assim que possíveis na rede canária da Flare, que é a Songbird. E a gente vai falar da Songbird já já. Bom, então resumindo, os F-assets permitem que ativos que não suportam os contratos inteligentes sejam utilizados em aplicativos DeFi, desbloqueando um grande valor atualmente inacessível na economia das criptomoedas. Bom, uma outra coisa muito importante também na blockchain da Flare é o que é chamado de Layer Cake. Bom, Layer Cake é uma solução inovadora para facilitar a transferência de uma forma segura e eficiente de ativos e dados entre diferentes blockchains que já possuem contratos inteligentes. Então, se a gente falou de F-Asset, que é justamente para trazer para dentro da Flare criptomoedas que não possuem contratos inteligentes de forma nativa, a Layer Cake é uma ponte para trazer para dentro da Flare criptomoedas que já possuem contratos inteligentes. Lembra do slogan da Flare, conectando tudo. A principal função do Layer Cake é proporcionar uma interoperabilidade sem a necessidade de confiar em intermediários, eliminando as vulnerabilidades frequentemente associadas às pontes centralizadas. Bom, e como é que ela faz isso? Os intermediários centralizados são os pontos de falha mais comuns e alvos frequentes de ataques. No caso do Layer Cake, a segurança é garantida por meio de mecanismos descentralizados e criptográficos que asseguram que os ativos e dados transferidos permaneçam protegidos contra manipulações. Um outro benefício é a eficiência, porque ela facilita transferências rápidas entre blockchains que já possuem contratos inteligentes. E isso permite que desenvolvedores e usuários movimentem ativos de maneira eficiente em diferentes blockchains, sem os longos tempos de espera e as altas taxas associadas a soluções centralizadas. Quem já transferiu criptomoeda de uma rede para outra sabe que geralmente as transações são muito demoradas
descentralizadas e sempre tem um custo muito alto associado a essa ação. E isso só estimula a parte da interoperabilidade também, porque possibilita a criação de aplicativos descentralizados que podem tirar proveitos de funcionalidades em diferentes redes. Mas isso está parecendo muito bom para ser verdade. Quem é que vai verificar as transações? E é aí que mais uma vez entra a parte da descentralização. A verificação das transações ela é realizada por um conjunto de validadores, eliminando assim a necessidade de confiar em um único ponto de controle. E como é que essa ponte vai funcionar? Bom, eles usam um termo de minting and burning, ou seja, criação, cunhagem, mintagem, chame do jeito que você quiser, e burning, queima. Ou seja, quando um ativo é transferido de uma blockchain para outra, ele é então criado nessa blockchain de destino, ou seja, na Flare. Isso é feito bloqueando o ativo original na blockchain de origem e criando uma quantidade equivalente na blockchain de destino. Quando o ativo precisa ser transferido de volta para a blockchain original, ele é queimado, ou seja, destruído na blockchain de destino e desbloqueado na blockchain de origem. E eu vou poder ver essas transações sendo feitas? Sim, o Layer Cake tem o que é chamado de camada de verificação. Essa camada permite que todas as transações sejam rastreadas e verificadas por qualquer participante da rede. Tá, mas para que eu levaria a minha cripto que já tem contrato inteligente para dentro da Flare? Bom, imagine que alguém crie uma aplicação descentralizada na Flare com um rendimento muito bom que você queira participar. Se não existisse o Layer Cake, você ia ter que vender a sua moeda, comprar Flare para poder participar. Nesse caso, você vai poder simplesmente trazer a sua moeda para dentro da Flare sem necessariamente se desfazer dela e mesmo assim aproveitar tudo que a blockchain da Flare tem para te oferecer. Bom, para concluir, o Layer Cake é uma solução que aborda os desafios da interoperabilidade e segurança na transferência de ativos entre diferentes blockchains. Com a eliminação de intermediários centralizados e implementação de mecanismos avançados de verificação, Layer Cake oferece uma plataforma segura e eficiente para a movimentação de ativos e dados, promovendo assim uma blockchain mais conectada. Bom, agora vamos falar de um assunto que eu sei que está todo mundo esperando.